Ele é um dos fundadores de uma das maiores empresas de gestão de patrimônio do Nordeste. Formado pela Universidade Federal do Ceará, com pós-graduação por Dom Cabral e COPEAG do Rio de Janeiro. Estamos falando de Luiz Abel Fujita. O que faz realmente a Multiset? A Multiset é uma empresa especializada em gestão de patrimônio. Ela ajuda a famílias e empresas na gestão do seu patrimônio. Então todas as empresas, as famílias cearenses que querem fazer uma gestão de patrimônio, procuram a Multiset para fazer essa gestão de patrimônio. Mas nem sempre foi assim, né, Luiz? Não, eu acho que essa questão da gestão de patrimônio, ela tem evoluído muito nos últimos 20 anos, até com a própria evolução do mercado financeiro, porque antigamente as famílias elas não tinham uma assessoria independente. Entendo. Elas só tinham as informações que elas recebiam dos bancos. Então era uma coisa muito limitada. Também não havia tanto planejamento no investimento, era uma coisa mais intuitiva, onde você tinha uma assessoria do gerente do banco, por exemplo. E agora a questão do planejamento sucessório, né, ganha importância e é fundamental e faz toda a diferença. E agora que a gente está trabalhando com taxas de juros mais baixas, o Brasil vive um momento que alterou muito o padrão de taxa de juros no Brasil. Então, cada vez mais, o planejamento de longo prazo ganha importância, faz toda a diferença. Então, Luiz Abel, de alguma forma, a Multiset também contribui para a perpetuidade das empresas familiares do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Nós realmente tentamos apoiar tanto as famílias, como a própria empresa na gestão do caixa, né? Tentamos maximizar o retorno e o mais importante é entender o perfil de investimento de cada pessoa física ou pessoa jurídica. Exato. E quantos clientes a Multiset atende atualmente? A Multiset Capital ela tem duas áreas, uma área de crédito, que nós temos 3 FDICs que a gente atende 60 empresas, certo. E nós temos uma área de investimentos. Na área de investimentos a gente atende a 130 clientes. Então são 130 famílias, clientes assistidos na gestão dos seus patrimônios. Na parte de investimento, sim. Na parte de investimento, sim. Isabel, como você analisa hoje, atualmente, a mudança que o mercado financeiro vive, já que a gente está numa nova economia, na 4ª revolução industrial, as empresas sendo disruptivas, muitas empresas desaparecendo nos vários segmentos, como a Multiset tem se adaptado a essa nova economia, diante desse mercado que está tão pujante de fintechs, que a gente todo dia ouve falar sobre as fintechs, né, as fintechs crescendo, bancos diferentes em agência, como o Nubank crescendo. Como é que se adaptar a essa nova economia e ter mais 15 anos de sobrevivência diante desse novo mercado? Eu vejo, Eduardo, com muito bons olhos a questão do momento que nós estamos vivendo no mercado financeiro. Porque o Brasil ele tem uma concentração bancária muito elevada. Nós temos 81% do mercado concentrado em 5 bancos. Então, o advento de novas tecnologias é fundamental para vencer essa concentração. Então eu vejo com muito bons olhos, eu acho agora é um desafio muito grande para todas as empresas e para a Multiset Capital também. Nós estamos trabalhando muito duro para estar presente, fazendo acontecer todas essas alterações dentro da empresa, para a gente acompanhar esse desenvolvimento. Mas eu considero muito positivo isso. Por quê? Porque agora nós estamos colocando a experiência do consumidor como primeiro plano. Né? Então não é só a questão de ter um serviço. Antigamente a gente não tinha essa preocupação de como o consumidor recebe o serviço. Sim. E hoje essa experiência é fundamental. Né? Nós sabemos, né, Isabel, que uma empresa existe para servir os clientes. Perfeito. Sem clientes não existe empresa. Então criar valor para esse cliente e fazer o cliente perceber esse valor é uma das formas que a gente eleva o patamar de desempenho das nossas organizações, não é isso mesmo? Sem dúvida, e eu acho que esse momento é um momento muito positivo para o mercado financeiro brasileiro, porque empresas menores têm desafiado empresas muito maiores, e eu acho que isso traz benefício para o investidor e para os clientes. Né? Isso é fundamental. Estamos conversando com o Isabel Fujita, uma das maiores autoridades em mercado financeiro do Ceará. Estamos de volta entrevistando o Nizabo Fujita, um dos fundadores da Multiset Capital. Nizabo, você está com quantos anos? Vou completar 48. 48 anos, uma vida cheia de realizações, com certeza. Nizabo, qual foi o primeiro tostão? Já que nós estamos falando do mercado financeiro, de dinheiro, qual foi o primeiro dinheiro que o Nizabo ganhou? Olha, eu comecei como empreendedor com 18 anos de idade, com empresa no ramo financeiro. E eu não tive sucesso nessa empresa.
E quando eu fui recomeçar, eu nunca esqueço meu primeiro salário, foi R$ 450. Então, ficou guardado na minha memória isso com carinho. Sei. Foi em banco, Nizabro? Não, não foi em banco, não. Não foi em banco. Nizabro, como se deu a ideia de fundar a Multiset? Você fundou em 2004 com o Daniel Demetrio. Olha, a gente tinha uma demanda de uma família, que foi a nossa primeira cliente, de operar no mercado financeiro, mas ela não queria contratar gente para abrir essa empresa. Então, houve a ideia da gente criar uma empresa para prestar serviço para ela. E começou aí a ideia da nossa empresa. Legal. Então, vocês visualizaram a oportunidade, né? Sempre todo empreendedor, todo empreendimento nasce dessa visão do empreendedor, dessa intuição do empreendedor de ver ali uma oportunidade, criar uma oportunidade, criar um negócio diante daquela oportunidade. Não é isso, Fugito? Foi exatamente isso que aconteceu, porque se a gente tivesse ficado à época como nós estávamos, a gente era muito pequeno e nós não teríamos tido a oportunidade de crescer. Com a queda das taxas de juros, você realmente é necessário um aumento de volume muito grande. Sim. Então a prestação de serviço, como a gente fez à época para a primeira família, foi fundamental dentro desse modelo de crescimento. Legal. E nessa primeira etapa, Nizabro, quanto tempo levou essa primeira etapa da empresa? Quanto tempo durou? Olha, essa primeira etapa da empresa durou mais ou menos uns 3 anos. Eu e o Daniel, a gente sempre tomou muito cuidado com a questão de custo. A gente teve um controle muito grande de custo da empresa, a gente era uma estrutura muito pequena. E a partir daí que veio a primeira família, passou para a segunda família, a coisa foi crescendo. E qual foi o dia da virada? Qual foi o dia de elevar realmente o patamar da Multiset para ela chegar onde chegou até hoje? Olha, eu diria que a Multiset cresceu quando resolveu abrir para mais sócios. Acho que isso foi um passo importante dentro da empresa, trazer gente de talento, trazer gente que luta como dono da empresa. Eu acho que isso foi onde a Multiset cresceu. O Nizabro tem 7 sócios, depois ele vai falar sobre isso. Eu também acredito muito na sociedade, a Gomes de Matos tem 18 sócios, né? E a gente acredita sempre que uma sociedade ela enriquece muito mais do que individualmente as pessoas. A gente acredita nessa proposta, assim como o Nizabro. Estamos falando sobre o Nizabro. Nizabro, outra coisa que agora veio aqui a minha curiosidade. Você imaginava que a Multiset chegaria a ser uma das maiores empresas do Nordeste na gestão de patrimônio? Eduardo, eu digo assim, eu nunca fico pensando aonde vamos chegar. Eu acredito muito no fluxo, né, daquela questão do trabalho, da dedicação, e ter um dia atrás do outro. Eu acho que a perseverança é uma questão fundamental. E uma coisa que eu acredito na vida é nisso, é trabalho duro e um dia atrás do outro e a coisa acaba acontecendo. Então, assim, não fizemos muito, podemos fazer muito mais. Nesse bloco falaremos com o Nizabro sobre a sua relação com o seu sócio. Nizabro, qual foi o seu maior erro na sua trajetória empresarial? Erro sempre a gente tem um bocado, né? Eu diria que meu maior erro, eu acho que quando eu comecei a trabalhar cedo demais, e acabou atrapalhando um pouco o meu início dos meus estudos. Eu acho que se fosse hoje, eu teria mais em estudo e depois não deixaria de trabalhar não, que eu acho que não vejo nada contra o trabalho não, mas você não pode, na minha opinião, você não pode fazer com que o trabalho atrapalhe sua formação. Eu acho muito importante a questão da formação. Muitos empreendedores cometem isso, né, Nizabro? Porque nós, empreendedores, sempre estamos buscando realizar, fazer, né? E às vezes o estudo ele fica em segundo plano. A gente deveria sempre atentar para isso, talvez isso seja uma oportunidade de quem está nos assistindo de corrigir, estar atento para isso, né? Às vezes... Os jovens empresários. Às vezes as pessoas acham que o empreendedor é uma pessoa que tem isso no sangue e pode abrir mão da questão do estudo. Eu penso totalmente diferente. Eu acho que a questão do trabalho, do estudo, da formação é uma coisa que, inclusive, não é só quando é novo. Vai ser a vida inteira, vai continuar estudando. Então, assim, hoje eu diria que eu faria diferente. Tem uma frase do Toffler, Nizabro, que eu gosto muito e a gente tem usado muito na Gomes de Matos nesses últimos 3 anos. E diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever. Será aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Nizabro, teve algum momento como empreendedor que você pensou em desistir? Teve um momento que eu pensei em desistir. Como eu falei, quando eu era 18 anos, eu comecei muito novo e eu não tive sucesso na minha primeira empresa. E aquilo balançou, sofri muito, foi uma coisa muito difícil, mas de muito aprendizado.
né, que eu acho que me fez uma pessoa melhor pelo resto da minha vida. Então, naquele momento eu pensei em desistir e eu recebi um conselho de um grande amigo que chegou para mim e disse: rapaz, agora que você aprendeu o que não fazer, quais as coisas que você pode fazer diferente, você vai mudar de área. Então, isso me estimulou muito, né? Essa questão do aprendizado do erro é uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha vida. E aquela história, a gente está todo dia aprendendo, Eduardo, a gente não para de aprender e esse aprendizado com os erros a gente tem que aprender todo o tempo. Legal. Isabel, você tem 7 sócios, né? Muitos dos quais eu conheço muito bem, são meus grandes amigos também e grandes profissionais. O que faz essa relação da sociedade dar certo na Multi7? Eduardo, eu acho super importante, a primeira coisa é o alinhamento. Alinhamento do quais são os projetos, qual o projeto comum, né? O projeto comum da Multi7, a primeira coisa. A segunda coisa é você reconhecer as diferenças como uma força. Falar é fácil, no dia a dia às vezes pode ser difícil, né? Então lá a gente lida com isso sem o menor problema. Somos completamente diferentes. As diferenças complementam. São complementares e a gente entende isso. Então a gente não fica querendo que uma visão de uma pessoa, só porque é diferente, tem que ser igual à sua. Sim. Mas existe realmente um debate muito positivo, mas eu quero dizer um negócio para você. O grande segredo da Multi7 é essa união. Realmente nós temos um relacionamento, existe um relacionamento dentro da empresa especial entre os sócios e o respeito é total, existe uma irmandade, realmente é como se fosse uma família. Gente, isso que o Nizam está falando realmente é verdade, eu sou testemunha disso, pela convivência semanal que nós temos há mais de 3 anos, convivendo diariamente, semanalmente com todos os sócios da Multi7, e esse respeito à opinião do outro, ao ouvir o outro, entender a opinião do outro, é fundamental para o sucesso da Multi7. Estamos conversando com o Nizam Fugito e no próximo bloco queremos saber aonde ele vai chegar, já que é uma das maiores empresas de gestão de patrimônio do Nordeste, aonde a Multi7 vai chegar, capitaneada por Nizam Fugita, Daniel, Cleonildo, Gonzalo e os outros sócios. Estamos conversando com o Nizam Fugita. Nesse último bloco conversaremos sobre onde ele quer levar a Multi7 ainda, já que ela é uma das maiores gestoras de patrimônio do Nordeste do Brasil. Nizam, aonde ainda levar a Multi7? Eduardo, eu acho que na vida o principal é o desafio, né? O desafio de crescimento. Há 2, 3 anos atrás a gente fez um planejamento onde a gente pensou um crescimento, né? que graças a Deus está se realizando. Mas além de alcançar a meta, é como você alcança a meta, né? O planejamento ele dá todo um propósito dentro da empresa do que trabalhar, no que trabalhar e o que funciona, o que não está funcionando, para você corrigir eventuais erros que acontecem, né? Então, nesse processo de planejamento, Eduardo, eu me retroalimento, né? Eu energizo novamente. Então, nós estamos nesse processo de crescimento, nós estamos com planejamento, executando esse planejamento, cumprindo ele, né? E está chegando num ciclo, começamos outro ciclo de novo de crescimento, né? E além da questão da empresa, também tem outros papéis, né, na vida que a gente também pode fazer diferença. A gente tem, dentro da nossa família, a gente também tem um papel de liderar, né, de poder ajudar dentro da família. A sociedade, a comunidade, trabalho social, acho que também é outra questão que todos nós, de alguma forma, podemos se engajar. São questões que também brilham os olhos. Junto com a empresa, são desafios também, que a gente pode contribuir e não tem nada mais prazeroso, não tem nada que dê mais propósito a uma pessoa do que ver as coisas crescerem. Pessoas, empresas. É verdade. Grandes empresários não pensam somente nas suas empresas, eles pensam também na sociedade, onde as empresas estão inseridas, pensando em todos os stakeholders, assim como faz o Nizam, que eu conheço vários trabalhos sociais que ele participa, de fundações que ele participa e contribui para a melhoria da nossa sociedade. Nizam, que métodos? A gente tivemos recentemente numa reunião avaliando a implantação dos OKRs dentro da Multi7 e você disse que aquilo foi um marco dentro da Multi7. Por quê? Existe uma distância entre o planejamento, um planejamento bem feito, né? O grande desafio dele é como você consegue colocar até o chão da fábrica. Tá?
Então, o OKR ele ajudou muito a disseminar todo o planejamento dentro de toda a organização. Então, além do planejamento, que é uma ferramenta fundamental, né? Fundamental você estar bem planejado em todas as áreas da vida da pessoa, eu acredito nisso, né? Dentro da empresa, dentro do planejamento financeiro, que a gente tinha falado mais no início, sim, planejamento de vida das famílias, isso tudo tem que ser bem pensado. Mas além de fazer um bom planejamento, a execução ganha uma importância muito grande. Tá? Então, ideias boas todo mundo tem, né, Isabel? Às vezes, eu já vi, né, é um grande desafio de um bom planejamento é conseguir ser bem implementado. Então, realmente, a questão da implementação é fundamental para a gente obter o resultado que a gente está previsto no planejamento. É verdade, ideias boas as pessoas sempre têm, e a diferença entre empresas é justamente a execução dessas ideias. Tem muitas ideias que estão disponíveis nas revistas, nos sites, nas fontes de pesquisas mais variadas possíveis, mas poucas são aquelas empresas que efetivamente conseguem entregar aquilo que prometeram a seus clientes. E isso a Multiset é especialista em entregar o que promete. E eu ressalto o aprendizado com o erro. Né? Muitas vezes o erro a gente quer apagar ou quer minimizar. É super importante a gente ter o aprendizado com o erro, né? Porque o erro lhe dá uma oportunidade de você corrigir. Tá? Então é muito importante esse trabalho de aprendizado contínuo da organização, né? Dentro do planejamento, dentro da execução, porque erros eles com absoluta certeza irão acontecer. Verdade. Você só tem que aprender com eles e corrigir o mais rápido possível. Falhar rápido e aprender rápido. Né? Isso. Os OKRs, gente, a gente está conversando aqui, é uma metodologia desenvolvida dentro da Intel, por Andy Grove, e depois implementada dentro do Google, chamada Objectives and Key Results. E a gente traduz aqui para facilitar aqui no Brasil em OKRs, que é objetivos e resultados chaves que as empresas devem buscar, no máximo 2 ou 3 objetivos chaves que deve se buscar, e essa é uma das metodologias que a Multiset utiliza para esse crescimento. Para a gente finalizar, Isabel, eu queria saber de 3 lições que você gostaria de compartilhar. Se você pudesse ensinar um filho a ser empreendedor, a ser empresário, você disse, meu filho, essas são as 3 lições mais importantes que eu aprendi como empresário. Quais seriam essas 3 lições para a gente compartilhar com quem está nos assistindo aqui no Quarto do Elef? Eu diria a primeira coisa é estudar. Uma boa formação, um estudo contínuo, que a gente não para nunca. É super importante durante a vida da gente. Facilita a vida do empresário. É fundamental. E principalmente num mundo que muda rápido demais, você tem que se aproximar ao máximo da questão do estudo. Né? Se reciclar eternamente. Né? Eu me lembro, o Jorge Paulo Lema, eu estive num evento e ele comentou que era um dinossauro em movimento. Né? Então, eu acho que ele é um grande exemplo. Né, para todos os empreendedores. Então, essa questão do estudo e da formação seria o primeiro conselho. O segundo conselho é não deixar que o medo faça você recuar. Não deixar que o erro faça você calar. Não deixar que isso possa fazer você dar passo atrás. Eu chamo uns amigos o medo que paralisa. Né? Então, nós temos medo, né? É normal. Todo empresário tem medo, empreender, o risco faz parte, mas o medo de não dar certo não pode nos paralisar. Isso. De buscar fazer, de buscar empreender. Não é que você não tenha medo, porque o medo é inerente à condição humana. À condição humana, mas é como você lida com ele, porque muitas vezes ele lhe polda, muitas vezes faz com que você recue, muitas vezes faz com que você dê um passo atrás e acabe não executando aquilo que você acredita. Eu sempre compartilho aqui, Isabel, com meus sócios, uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás: a ação cura o medo. A ação cura o medo, vá para cima, faça, busque, empreenda, resolva. E isso elimina ou diminui sensivelmente o nosso medo de não fazer. Pior é não fazer, eu digo sempre. Aproveitando essa questão do medo, eu faço o seguinte: quando qualquer situação me deixa de alguma forma sob pressão, eu me dedico a estudar. Leio, estudo, procuro entender o que é que... Busca experiência, troco ideia, converso muito, né, para tentar
administrar da melhor forma possível aquele assunto. Buscar conhecimento, eliminar ou reduzir o medo e o terceiro grande conselho. O terceiro grande conselho eu vou pedir para falar 4. Tá, com certeza. O terceiro é planejamento. É uma questão fundamental, como eu já tinha citado antes. Nós muitas vezes minimizamos a questão do planejamento ou queremos dizer que não é porque o país é muito volátil e você acaba não se planejando porque não adianta planejar. O que eu considero é o seguinte: se você está bem planejado, tudo que acontecer você vai poder corrigir de forma melhor. O planejamento ele não é uma coisa exata, ele não acontece exatamente da forma como está. Mas muitas vezes o fato de você estar planejado, você consegue administrar as alterações que no Brasil a gente tem muito, né, com a questão do nosso mercado. Empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. Sabe disso, né? E a quarta coisa é nunca desistir. Eu diria para os empreendedores que acreditar, se dedicar, pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Se você busca no seu sonho, vai dar certo. Eu não tenho a menor dúvida disso. A questão da dedicação, do trabalho duro, firme, vai dar certo. Gente, tivemos o grande prazer. Eu que agradeço, Eduardo. De conversar com o Isabel Fujita, um grande empresário cearense e do Nordeste inteiro, com atuação inclusive em São Paulo, o maior centro financeiro do Brasil, também tem clientes, e uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço aqui a nossa conversa. Obrigado. E a você que está nos assistindo, muito agradecido pela sua audiência. Na próxima quarta-feira voltaremos com Quarta do Eleve, compartilhando experiências de grandes empresários cearenses que darão suas lições, o que fizeram para elevar sua empresa a um outro patamar de desempenho. Até lá e, se Deus quiser, uma boa semana para você.